tertúlia do Clube Al-Mutamid abordou o tema da liberdade religiosa em Portugal antes e depois do 25 de Abril. A atual Lei da Liberdade Religiosa começou a ser projetada em 1996 por inspiração do Dr. Vera Jardim, na altura Ministro da Justiça, preocupado com o facto dos princípios de igualdade religiosa previstos na Constituição Portuguesa não estarem consagrados por lei. As minorias religiosas começavam a ter, na altura, destaque na nossa sociedade. O que nós estávamos era com uma falha de uma lei fundamental para completar o quadro constitucional, praticamente 20 anos decorridos, mais de 20 anos, desde o 25 de Abril. E também, por outro lado, porque pensei que a Lei de Liberdade Religiosa, e assim foi, iria despoltar o problema da revisão da concordata. E foi isso que se passou, exatamente. Ou seja, havia quem defendesse que primeiro se deveria fazer a revisão da concordata, eu, pelo contrário, entendia que era preciso uma lei de liberdade religiosa que abrangesse as religiões minoritárias, mas em relação ao qual uma revisão futura da concordata tinha que manter um princípio de igualdade, pelo menos tendencial, em relação àquilo que estaria consagrado na Lei de Liberdade Religiosa. Foi o que veio passar-se. Houve muitas sessões com as pessoas das várias religiões aparecerem lá para dar opinião, etc, etc. E a lei foi só aprovada, ainda já o senhor Dr. Vera Jardim já não era Ministro da Justiça, porque não foi aprovado no Parlamento, na Assembleia, e o Dr. Vera Jardim, depois disso, como deputado, insistiu nisso e fez com que isso fosse aprovado. Primeiro foi a base, que é a Lei da Liberdade Religiosa. Portanto, passamos a ser gente, digamos assim. Havia uma comunidade religiosa que tinha o mesmo estatuto que as outras religiões. E depois, a pouco e pouco, começou a haver várias coisas. Naturalmente que houve discussões, houve algumas pequenas fricções da parte de alguns membros da Igreja Católica, mas devo aqui recordar a figura de Dom José Policarpo, que era, na altura, digamos, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e que deu uma ajuda muito positiva, porque entendeu o que se passava e entenderam que era preciso não continuar essa situação de discriminação e, pelo contrário, avançar para um patamar de mais direitos para as religiões minoritárias. Pertencer a uma religião minoritária em Portugal antes do 25 de Abril foi para muitos uma vivência complicada. Eu lembro-me, quando ocorreu o 25 de Abril, eu tinha 15 anos, mas tenho a memória de que na escola havia alguma falta de respeito por quem não era católico. A nível social sentia-se pressão, não tanto na cidade de Lisboa, mas mais na província, relativamente àqueles que abraçavam a fé protestante. Eram, por vezes, pouco estimados, pouco considerados. Havia uma pressão até ao nível dos empregos. Na década de 60, eu recordo, por aquilo que me diziam os meus pais, que haviam evangélicos que sofriam perseguição ao ponto de perderem o seu trabalho, o seu emprego, pelo facto, o único facto, de serem protestantes, o que na altura era visto como qualquer coisa de pouco nacional. O protestante não era identificado como um cidadão fiel à pátria. A religião Bahá'í despertou o interesse da PIDE na altura. De que maneira, não é? Foi assim, seguir passo a passo as pessoas. Há mais de 100, seguramente, autos de buscas e apreensão a casa de cada um dos Bahá'ís, não é? Até 1970. Houve dois assuntos em especial com os quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia sofreu. E os dois têm a ver com a vida prática do crente, do membro de igreja normalmente. O primeiro tem a ver, acima de tudo, com aquilo que era a objeção de consciência que alguns dos nossos membros tinham em relação à guerra. E isso, no período da Guerra Colonial, foi extremamente difícil e incluiu prisão para alguma das pessoas que se recusaram a ir para a guerra por questões religiosas, portanto, por objeção de consciência. E, por outro lado, naquilo que é, de facto, digamos, o ponto mais sensível para um Adventista do Sétimo Dia nas suas crenças, tem a ver com a guarda do sábado. Até ao início da década de 70, o dia de sábado, que para nós é um dia considerado como de descanso e de observância religiosa, era um dia de trabalho praticamente comum, e isso colocava, não havendo uma lei que protegesse o direito ao descanso no dia de sábado, colocava os adventistas numa situação bastante difícil. Era um bicho estranho ter uma religião completamente diferente, porque aqui só havia, ao fim e ao cabo, católicos, ou então alguns que não tinham religião nenhuma. Vocês viveram não o tempo da ditadura e da falta de liberdade religiosa, mas os tempos quentes do PREC. Exatamente.
Isto é, os primeiros missionários que chegaram a Portugal, claro, eram vistos de uma forma, vamos assim dizer, desconfiados, porque eram americanos. E o que é que os americanos estão aqui a fazer em Portugal, ou o que é que eles estão aqui a inspecionar neste país? Vou-lhe dizer que os primeiros conversos em Portugal baseou-se muito nos portugueses que vieram da África. Foi aí sim já uma mentalidade muito mais acessível e aberta para outras coisas, tinha outra experiência de vida, vamos assim dizer. E o maior número de membros da Igreja na época era aquilo que eram chamados retornados. A primeira mesquita, como sabe, esta que está aqui, começou a ser construída em 1979. Fizemos aqui, lançámos a primeira pedra, estava lá presente o primeiro-ministro Sá Carneiro, naquela altura, até uma fotografia célebre dessa coisa, e depois começou a construção por dinheiros doados por vários países islâmicos. O imam Sheikh Munir ficou credenciado junto da autoridade da administração civil como o imam que faz o casamento religioso e que é transcrito logo para o civil. As mentalidades mudaram, mas surge agora uma sociedade cada vez mais secularizada e laicista. A maior ameaça à liberdade religiosa em geral é uma ideia de que aquele que não tem religião é mais inteligente do que aquele que tem. E isto é um perigo significativo que precisa de ser desmontado, porque há muitos cientistas que estão a fazer pesquisa para demonstrar que quem tem fé é porque tem uma deficiência cerebral qualquer e que estão a fazer pesquisas para demonstrar isto mesmo. Ora bem, isto é um preconceito, não tem nada de científico, mas é um perigo real para aqueles que têm fé e que querem exercê-la numa sociedade democrática.